Bom dia na paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a todos meus amados, queridos ouvintes da palavra do dia. Estarei lendo Provérbios 4, diz a palavra do Senhor. Ouvi, filhos, a correção do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixes a minha lei, porque eu era filho tenro do meu pai, único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a desampares, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão teus passos, e se correres não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dorme se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizer tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquele em que tropeça. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não a deixes apartar-se dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham, saúde para o seu corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não incline nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Oh, glória a Deus! Oh, maravilha! Né? Eu disse bom dia, né? Que seja, né, gente? Bom dia para todos nós, né? Já vimos a bondade do Senhor. Já vimos a luz do dia, né? Já sentimos a paz de Cristo, não é verdade? Porque o dia já vem anunciando a paz, né? É maravilhoso, né, pessoal? Mas a palavra do Senhor sempre mostra os dois lados, né? O ímpio não tem paz, né? Não sabe o que é isso, acorda, não sabe o que é paz. Talvez a pessoa ímpia esteja ouvindo isso, a gente dizendo: ai, que dia bom, que dia que já vem anunciando paz. A pessoa diz assim: que paz? Que paz aqui, eu levanto,
atropelando tudo, né? Tô vendo paz nenhuma, né? Mas a gente leu aqui os dois lados, né, pessoal? O conselho que o papai estava transmitindo para seu filho, né? Para que não viesse deixar a lei do papai e nem a doutrina da mamãe, né? E aí ele estava contando que ele era um menino ainda, filho tenro de seu pai, que dizia ainda novo, novinho, e o único que a mãe dele tinha, né? Que era Betseba, tá, gente? Betseba. Ela só tinha Salomão. Davi tinha muitos outros filhos, mas a Betseba só tinha um, né? E ele falou assim, eu era o único filho de meu pai, né, assim, da Betseba lá, né? O único diante da mãe dele. E ele ensinava o filho, né? E você sabe o que ele falava? Por isso que Salomão, gente, foi um dos homens, quer dizer, foi o homem mais sábio, porque ele foi instruído a isso desde pequenininho. O pai dele sempre falava para ele, primeira oportunidade você adquire a sabedoria. Procura, coloca o teu coração a buscar sabedoria, sabe? Adquire inteligência, né? Por quê? Porque isso vai te prolongar a vida. Isso vai dar vitória para você. Nunca parte das palavras da minha boca. Então, gente, olha o que está acontecendo nesse mundo. Os filhos gritam com os pais. Os filhos querem ensinar os pais respeito nenhum. Não sabe o que é respeito, né? Mas acontece, por que será? Será que os pais estão deixando a desejar, né, na criação dos seus filhos, né, pessoal? Porque os filhos que dão ordem, e não é filhos adultos que cuidam dos seus pais que já não estão muito bem. Não, criancinha, gente. Ai, meu Deus, criancinhas, né? Criancinha de 7, 8 anos já manda no papai e na mamãe, como se fosse, né, experientes. Mas, gente, olha, se a gente lê a palavra de Deus, ela instrui mesmo as pessoas, né? A gente. Ela ensina, não é verdade? Olha só. Não a desampare, ela te guardará. Ama e ela te conservará. A gente tem que amar, buscar a sabedoria em Deus, para que a gente não venha ficar desamparado, o filho da gente não venha ficar desamparado, né? Para que os nossos filhos sejam guardados, né? E também ser conservado, gente. Livre. Olha só o que está acontecendo nesse mundo. Os adolescentes nem saem da fralda ainda. E olha o risco que eles correm, gente, né? Um é ferido, outro, né, é morto, vai para cadeia, né? Fica atrás das grades. Oh, meu Deus do céu, é uma pena, né? Porque não foi guardado, não foi conservado, está desamparado, né? É uma judiação, né, gente? E a palavra do Senhor diz assim, ó, não apartes das palavras da minha boca, ouve meu conselho, para que você venha ser conservado, para que você venha ser guardado, para que seus pés não sejam presos. Gente, é uma pena a gente ver tantos irmãos que vão para a igreja, vai sem os filhinhos, né? Os filhinhos não querem ir e os pais também já não desistiram de chamar, né? É uma pena.
e eles crescem nesse mundão, esse mundão que não tem nada para dar de bom, né? Ó, a sabedoria, coisa principal, adquire, tá? Exalta e ela te exaltará. Abraçando a tua, ela te honrará. Isso aí vai te dar um diadema de graça e uma coroa de glória. Uma coroa de glória te entregará. Então, aquele que dá ouvido, aquele que obedece, gente, olha só, é exaltado, né? É tão bonito quando uma criança é obediente, ela cresce, né? Com sabedoria, com graça. O Senhor Jesus, com 12 anos, ele se destacou em sabedoria, em conhecimento, né? A mãe dele e o pai procurou ele, né? Que ele tinha ficado em Jerusalém, e quando deram conta, ele estava sentado no meio dos doutores, ensinando a palavra, né? Ah, mas era Jesus, tá? Tá, ele é um exemplo para as crianças, ele é um exemplo para nós, não é verdade? E hoje, a criança de 12 anos não tem tempo para buscar Deus, não. Não tem tempo para ler Bíblia, não. E os pais, não lê nem um versículo para os filhinhos, né? Mas isso é nossa responsabilidade, né, gente? De falar igual esse escritor está falando aqui, filho, guarda as minhas palavras e ela vai te honrar, filho, né? Aceita, filha, minhas palavras e se multiplicarão os anos de vida. Olha, esse ano que passou, né, de 2024, gente, meu Deus do céu, que eu conheço, assim, da parte religiosa, né, os companheiros de igreja, de caminhada, perderam filhos, perderam gente de modo terrível, terrível. Você tá entendendo? Porque é assim, ó, deixa ele, coitadinho dele. Um dia ele vem para Jesus, entendeu? Mas a palavra do Senhor diz aqui, ó, filho meu, aceita minhas palavras e se multiplicarão os anos de vida. Se a gente não falar, não corrigir, gente, o inimigo, que é o príncipe deste mundo, que o próprio Jesus falou isso, ele pega, ele estraçalha. Foi o que aconteceu com alguns irmãos, né? Estraçalhou, gente. Ontem eu fiquei sabendo de mais um irmão, né? Do irmão da igreja que perdeu mais um, né, gente? Estraçalhado, gente. 21 anos, tá entendendo? Então, se nós não for um pouco mais firme com eles, é o que acontece, né? Olha aí, filho meu, filho meu, tá falando com o filho. Ah, mas eu tô cansado de falar com meu filho. Continua falando, né? Ó, filho, no caminho da sabedoria eu te ensinei, e pelas carreiras direitas eu te fiz andar. Então, esse pai aqui estava livre, né? Porque ele tinha ensinado, ele tinha corrigido, né? E ele tá falando que eu te ensinei no caminho certo, né? Ó, filho, se você andar por esse caminho da sabedoria que eu tô te falando, que eu tô te ensinando, os seus pés nunca vão ser embaraçados, os teus passos. E se você correr, filho, não vai tropeçar, né? Então, gente, na nossa vida também espiritual, para nós mesmos, não somente para os nossos filhos, mas se nós também, gente, guardar a palavra de Deus, valorizar ela, a gente não vai desanimar, não. A gente não vai tropeçar, a gente não vai se embaraçar. Por que tem muitas pessoas embaraçadas, confundidas, desanimadas, né? Auto se destrói. Por quê?
porque não olha para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fica só lá na igreja, né? E acabou. Acabou o culto, virou as costas. O que sabe, o que trouxe para a vida e para casa, são só coisas ruins, defeitos, carnalidade. Não consegue, gente, absorver as coisas de Deus, coisas boas, né? Sabe aquele culto assim que você sente o céu? Sabe aquele culto maravilhoso que você não quer que acabe, de tão maravilhoso você ouvir Deus falando claramente com você, e você glorifica, e você se enche da glória de Deus. Aquele culto tremendo para que você abriu o coração para Jesus e não se importou do lado da esquerda nem da direita, você foi para buscar e adorar, né? Você sabia que mesmo assim ainda tem pessoas que diz, nossa, ai, não senti nada nesse culto. Eu estava muito triste nesse culto. Meu Deus, eu fico assim horrorizada de ouvir isso, sabe, gente? Porque a pessoa ela não absorve as coisas de Deus, não reganha o coração, não se entrega, né? E pega as coisas de Deus, né? Não desvie das coisas de Deus dentro da casa do Senhor, né? Olha só, por elas andando não vai embaraçar os seus pés. Se nós andar na palavra de Deus, gente, a gente nunca vai ficar embaraçado. Se nós realmente ter uma vida com Jesus, a gente tem que parar de ficar olhando para trás, olhando defeito, olhando problema, gente. Vão ser felizes, gente. Mas com Jesus, gente, o Senhor Jesus não tem culpa. O Senhor Jesus não tem culpa, não, dessas coisas que estão acontecendo, né? O Senhor Jesus é bom demais para a gente, Ele alegra nosso coração. A gente tem apenas que examinar essa palavra, orar e permanecer na fé, né? Ó o conselho, filho, nunca entre no caminho dos ímpios. Nunca você caminha com os maus. Evita. Sabe por quê? Sabia que tem pessoas que deixam de ir no culto para poder sair com os amigos, com as amigas. Aí depois fica chorando, lamentando, né? O Senhor diz assim, ó, evita. Não passa por esses caminhos, desvia dele, passa de largo. No verso 15, pessoal, olha aí a Bíblia falando, dando conselho bom para a gente. Evita de entrar no caminho dos ímpios. Se você entrar no caminho dos ímpios, você vai sofrer a consequência, porque não é coisa boa. Ó, por quê? Porque eles comem, gente, o pão da impiedade. Eles são ímpios. Eles bebem o vinho da violência. Não, mas as minhas amigas é chique, bacana. Gente, mas o que sai da boca dessas ímpias é o vinho das violências que elas beberam. Não tem nada de bênção na boca dessas mulheres. Não tem nada de bênção na boca desses homens ímpios, gente, os seus amiguinhos, que você dá mais valor do que para os santos de Deus que andam na verdade, né? Quantas das vezes você tem esnobado os irmãos para poder comer junto com os ímpios, para comer o pão daqueles que andam na impiedade e beber o vinho das violências, né? Olha, gente, porque a vereda do justo é diferente, o caminho do justo é diferente. É como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito, né?
É isso o caminho do justo, gente. O caminho do justo é desviar do mal. Jó era exaltado por Deus por causa disso. Ele via o mal, ele passava de largo. Sabia que Jó fez um concerto com os olhos dele para não ficar olhando para a mulher dos outros, para mulher nenhuma? Sabia que ele fez isso? Isso é incrível. A pessoa vê o mal e desviar, né? Então a luz o caminho do justo, gente, é como o amanhecer do dia. Devagarinho vai brilhando, né? Vai brilhando até ser dia perfeito. Assim nós também, gente. A gente vai caminhando na presença do Senhor. A gente vai, cada dia que passa, a gente vai melhorando, vai entendendo o querer de Deus e aceitando a correção. Porque se a gente não aceitar, a gente nunca vai mudar. A gente vai continuar sendo pirracento, birrento, cheio de trevas. Mesmo estando dentro da casa de Jesus, mesmo estando congregando, a gente ainda continua sendo velho homem, cheio de razões, cheio do eu, né? Mas a palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, né? Gente, o caminho dos ímpios é como a escuridão. Não conhece nem aquele que está tropeçando. Tropeça nas pedras da vida e nem sabe do que está tropeçando, né? Filho meu, atenta para minhas palavras, minhas razões, inclina o teu ouvido. Olha só. Me escuta, filho. Me escuta. Inclina teus ouvidos para as coisas que eu estou falando. Não deixa apartar-se dos teus olhos, guarda no meio do teu coração, filho, no meio do coração, filho. Guarda, filho, não deixa sair, filho. Porque são vida, filho. As pessoas que acham, filho, têm vida. É saúde para o corpo, filho. Olha só, gente, observa bem isso aqui. Eu vou repetir. Porque são vida para os que as acham e saúde para o corpo, para o seu corpo. Filho doente é porque, gente, não ouve o conselho da razão, não ouve o conselho de Deus, não ouve o conselho do Pai. Está deixando apartar dos olhos. Não deixe, filho, olha só, não, e tem um espaço, não as deixes apartar-se dos teus olhos. O que nós estamos colocando diante dos nossos olhos, né? O que nós estamos deixando apartar a lei de Deus para colocar diante dos nossos olhos? Vaidades arrogantes, coisas que não edifica. Por isso que nós apartamos das coisas de Deus, né? Filho, as minhas razões, filho, inclina teus ouvidos. Que conselho, né, gente? Filho, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Por que o Senhor fala para a gente guardar o coração? Aí tem pessoa, gente, que é tão fraco de mente que eles acham que Deus só quer o coração, né? Tá, realmente, realmente. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida, né? Porque o coração, gente, é o tudo, né? Ali procede. E o Senhor Jesus disse que do coração procede adultério, fornicação, mentira, engano, maledicência, todas essas coisas ruins procedem do coração do homem. Então, se o coração do homem ele é guardado, ele é limpo, todo o teu corpo vai ter luz, né? Então as pessoas vivem nas trevas, o corpo da pessoa está nas trevas, e ela diz que o coração dela está na luz. Não tem jeito.
Não tem jeito. O que tem dentro reflete o que tem por fora. O que tem por fora reflete o que tem por dentro. Não é verdade? Então, por isso que diz sobre a palavra do Senhor, diz aqui, ó, guarda sobre tudo, 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 guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Gente, isso aqui é uma armadilha, né? A tortuosidade dos lábios e a perversidade dos lábios. Tem pessoas que em questão de segundo, gente, mas faz uma lambança, né? Por causa da tortuosidade da boca, né? Tem pessoa que arma cilada com a própria boca, gente, né? Uma boca torta, tortuoso, perverso de lábios, né? Mentira, sujeira sai do lábio dessas pessoas, né, gente? Então o Senhor fala, desvia de ti a tortuosidade da boca. É o Pai que está falando. Desvia, não permita que a sua boca seja uma boca tortuosa. Não permita que a sua boca seja perversa. Não empresta ela não por inimigo. Não empresta a sua boca para Satanás, não empresta. E os teus olhos também, olha direitos. As tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Olha o que teus olhinhos estão vendo, né? Isso é um conselho de pai aqui, ó. Os teus olhos olhem direitos. Você está olhando para quê? O que você está olhando aí nesse celular? O que você está olhando aí no muro dos vizinhos? O que você está olhando? Os teus olhos olhem direito. E as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Né? Não é para a gente, não. Ó, no verso 27, não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Retira teu pé do mal. Olha o conselho. Então a pessoa ela anda no erro, no mal, se ela quiser, porque ela está sendo orientada, né? Está sendo orientada para não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, é para olhar para frente. Olhando para frente, a gente vai encontrar o Senhor, autor e consumador da nossa fé, o alvo que é Cristo, o orientador, ilumina nosso caminho, o Senhor, né? Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Olha só que lindo, né? Ordenar bem o nosso caminho, né? Não permitir que ninguém venha desviar o nosso caminho. Quantas pessoas vêm de casa, né? Quantas pessoas saem por aí por conta de conselho dos ímpios, não é verdade? Quantas pessoas, gente, bate cara por causa do conselho dos outros. Quantas percas por causa dos outros, conselho dos outros. A pessoa não ordena o caminho, só fica em busca de problema, só fica em busca de enguiços, né? Então a palavra do Senhor diz, olha, pondera a vereda de teus pés. Todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Quem que vai ordenar o nosso caminho? É nós que tem que ordenar. É nós que tem que desviar do caminho do mal. Parar de ir naquele lugar lá, viu? Viu? Os teus olhos param de ficar olhando aquilo lá. Tá entendendo? É nós que tem que ponderar a vereda do nosso caminho, né? Não é assim, Jesus cuida de tudo e eu faço o que eu quero. Aqui está falando dos olhos, está falando dos ouvidos, da boca, dos pés, de tudo, gente. Para a gente meditar nas coisas do Senhor, cuidar da nossa família, né? Cuidar dos nossos filhos. Ah, mas eu não posso falar nada que meu filho... O que você puder fazer, você faz. Porque o pai aqui no capítulo 4 de Provérbios está dando conselho, né? E a vereda do justo, gente, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, né?
Que assim seja em nossas vidas, né? Deus abençoe a todos, na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.